Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais uma live. Toda terça-feira nós temos live sobre zumbido, onde eu convido especialistas no assunto para a gente debater sobre temas específicos dentro do zumbido, tá? Oi, Gi, oi, Gustavo. Gustavo, tudo bem? Queridos amigos, hoje a minha convidada especial é a doutora Fátima Branco. Ela é fonoaudióloga. E o nosso tema de hoje vai ser sobre os exames audiológicos, algo extremamente importante para a gente compreender e para a gente saber a importância desses exames aí para ajudar no diagnóstico do zumbido. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há quase 20 anos, eu fiz meu mestrado e doutorado no departamento de otorrino aqui do Hospital das Clínicas da USP. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, onde eu me dedico bastante a atender esses pacientes com zumbido. Eu ministro cursos para fisioterapeutas, para dentistas e também cursos de pós-graduação também, tá? Então, só para quem não me conhece, nunca me viu pela primeira vez, tá bom? Só para dar um alô para vocês. Bom, gente, eu vou chamar aqui a minha querida amiga, a Fátima. Bom, nosso primeiro bloco vai ser com perguntas, onde eu vou bater um papo com ela. Em seguida, eu vou abrir para as perguntas. Então, anotem aí suas perguntas, porque quando eu liberar, aí vocês já vão ter nas suas mãos aí as perguntas que vocês precisam fazer, tá bom? Aqui. Chamei. Espero que vocês gostem. Oi, querida Fátima. Oi, Karina. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Que bom ter você aqui. Uma honra para mim você ter aceito o meu convite para a gente debater sobre esse assunto super importante, né? E eu espero que os nossos seguidores aí aproveitem que a Fátima sabe muito, tá? De exame audiológico e caprichem nas perguntas. Querida, como é que você tá? Como é que tá a família? Estão cozinhando muito? Nossa, menina, cozinhando, lavando, passando, né, Karina? Eu sei que seus filhos adoram cozinhar, né? Adoram, adoram. Puxaram o pai e a mãe, né? Saíram a nossa. Você também cozinha? Cozinha, eu gosto. Ai, que delícia. Aqui é engraçado, né? Porque eu e meu marido, a gente não sabe fazer nada, só pipoca de micro-ondas. E minha filha ama cozinhar. Então, a gente teve sorte. Pelo menos. Ainda bem, né? Exatamente. Ela tá me ajudando aqui final de semana, ela que se vira um pouco. Querida, antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco do seu trabalho para o pessoal aí conhecer quem é a Fátima. Bom, eu sou a Fátima, todo mundo me conhece por Fátima Branco, fonoaudióloga, formada pela PUC, mestrado pela PUC, doutorado pela USP na psicologia no campo de neurociências. Estudo zumbido desde o mestrado. Comecei estudando as questões relacionadas com a avaliação do processamento auditivo, porque me intrigava que muitas vezes o paciente tinha uma queixa relacionada à dificuldade para compreender fala, principalmente em ambiente ruidoso ou com vários interlocutores. E aí, na época que eu fazia a especialização no HC, eu me lembro bem, eu comecei a ter contato com os testes de processamento auditivo, a Beth Pedalini, a Valéria Goff, elas me apresentaram os testes naquela época. E como a logoaudiometria, que é um teste de fala que a gente usa convencionalmente, né, na nossa avaliação básica, acabava dando normal na maioria desses pacientes com zumbido, eu comecei, com a ajuda delas, a aplicar esses testes de processamento auditivo nos pacientes com zumbido. E foi aí que nasceu o problema de pesquisa do meu mestrado. Então, já estou numa longa estrada aí, trabalhando com zumbido, isso desde 95, mais ou menos. Perfeito. Trabalhando... A PUC que você estuda, que você se formou, foi aonde? A PUC de São Paulo. Ah, tá. Eu não sabia que aqui tinha fonoaudiologia. Tem, sempre foi bem tradicional, um dos cursos mais tradicionais. Poxa vida, olha só, não sabia. Bacana. Ô, Fátima, e nesse estudo aí, vocês
observaram alterações nos potenciais evocados nos pacientes com zumbido? Então, na verdade, Karina, foram os testes comportamentais. Eu sempre sou mais da parte comportamental. Eram testes psicométricos, né? Tipo audiometria mesmo, que a gente aplica em cabina e depende da resposta do paciente. Nesses testes, na época, já encontrei diferença entre os indivíduos que tinham zumbido, a queixa, e os que não tinham, embora todos os meus sujeitos tivessem audiometria dentro da normalidade. E depois disso, eu fiz outros estudos nessa mesma linha. Não foi meu doutorado, mas tive orientações aí com alunos, outras pesquisas, e a gente sempre encontra uma diferençazinha no indivíduo que tem zumbido, mesmo quando a audiometria está normal. Que, por um lado, justificaria a dificuldade que eles referem, mas que a gente não encontra na avaliação audiológica básica, né? Que a gente faz convencionalmente. Tá. Ô, Fátima, todo convidado meu que vem aqui, eu sempre faço a mesma pergunta, tá? Que é, o zumbido, ele pode ser curado? Eu acredito que sim. E eu acho que cada vez mais a gente tem evidência disso. A questão toda é que os trabalhos, né, os ensaios clínicos, eles acabam usando sujeitos, indivíduos que têm muito heterogêneos, né? E aí eles não conseguem comprovar essa cura. Mas eu acho que tem vários tipos de zumbido que cada vez mais a gente tem recursos, né, para trabalhar e para curar. Eu acho que a partir do momento que se é possível identificar a causa, ou quais são as causas, né? Que muitas vezes o paciente tem mais de uma causa para o zumbido. A partir dessa determinação da causa, eu acho que tem muita chance do zumbido ser curado, sim. Eu acho que cada vez mais a gente se depara com casos de cura, né? De remissão completa do zumbido. Perfeito. Ô, Fátima, você tem algum caso clínico para contar para gente sobre cura? Algum paciente seu ou que você acompanhou para poder falar um pouco? Pode ser um casinho só. Sim. Eu trabalhei em consultório, né? Fiz reabilitação de zumbido na linha TRT por muitos anos. E eu me lembro muito de uma paciente, foi uma das minhas primeiras pacientes, que era uma mulher de meia idade, que trabalhava num supermercado e na padaria do supermercado. E uma vez teve um acidente de trabalho, estourou um forno, a porta do forno bateu no rosto dela, aqui na lateral do crânio, ela teve um trauma craniano, acabou tendo uma perda auditiva desse mesmo lado e iniciou com zumbido. Além da deformação, era um caso super complicado. Na verdade, ela ficou com uma perda auditiva nessa orelha, né, que era grau moderado. Ela tinha uma audiometria normal no outro ouvido. E trabalhando com orientação e trabalhando, né, com essa parte educacional e trabalhando com enriquecimento sonoro, que eram os princípios da TRT, são os princípios da TRT, né, que é a terapia de retreinamento do zumbido. Essa paciente, assim, em 6 meses melhorou muito, ela tinha um zumbido severo. Não deu para adaptar aparelho auditivo nela. Na época, ela não conseguiu fazer essa adaptação. E mesmo sem o aparelho auditivo, ela conseguiu ter uma melhora muito grande, assim, logo de cara, nos primeiros 6 meses. E depois de um ano e pouco, ela não ouvia mais o zumbido. Ela referia que não sentia mais nada. E sem fazer especificamente uma protetização, apenas com orientação e o uso do enriquecimento sonoro, né? Tá, então só enriquecimento sonoro, não foi colocado um gerador de som, por exemplo? Não, era gerador de som ambiental, porque... ambiental. Ambiental. Não foi na orelha, né? Mas como ela tinha uma perda auditiva, teoricamente o que eu deveria fazer é adaptar o aparelho. Mas perda auditiva em uma orelha só, eu vi que entrou a Agi, tem o pessoal de aparelho aí, né? É bem mais difícil da gente adaptar quando a outra orelha, a orelha contralateral, é normal. Então, porque o paciente acaba comparando. Hoje em dia a gente tem mais recursos, mas eu estou falando de um caso de tipo 20 anos atrás, né? E ela não conseguiu, a gente tentou até, mas ela não conseguiu fazer a adaptação do aparelho. Então, eu trabalhei com gerador de som externo, né? E nem era de ruído branco, né?
Eu usei som ambiental mesmo. Ela usava muito aquelas fontes do Feng Shui, mas ela fazia o enriquecimento sonoro constante, o tempo inteiro, inclusive durante a noite. Ô, Fátima, pessoal, para mim, a imagem da Fátima tá congelada. Eu tô ouvindo um pouco, mas tá falhando. Como é que tá aí para vocês? A imagem da Fátima? Porque para mim tá congelada, Eu tô te vendo bem. tá? Eu tô vendo bem congeladinha Jura? e o som tá saindo, só que tá falhando. Vamos ver o que, é que o pessoal fala aqui. Eu não sei se de repente o problema é só comigo, tá? Pessoal, se vocês puderem falar como tá a imagem da Fátima, tá bom? Porque para mim eu não tô conseguindo ver. Congelou, né? Isso, tá congelada. Cá, acho que eu vou sair, olhar a internet e volto, pode ser? Porque para mim tá aí põe funcionando. no, Ó, eu tô ou vendo põe os no comentários. Wi-Fi, ou troca, porque às vezes também eu faço isso Então, dar uma ajudadazinha, tá bom? Tá, eu tô no Wi-Fi, então acho que eu vou passar pro 4G, para você, pro 5G, né? Mas para mim tá rolando normal, assim, eu tô lendo tudo e vendo você. Tá sem foco, é isso mesmo. Isso. Tá. Então eu vou sair e entrar de novo, tá? Quer dizer, eu entro no... Tá bom. Daí você me chama. Tá. Bom, pessoal, só um minutinho que a Fátima vai sair rapidinho, já vai voltar, tá bom? Esperem aí, não saiam. Como se fosse um minuto de comercial. Ela tá saindo e já tá aparecendo, tá bom? Só um minutinho para ver se a gente consegue melhor. Ah, agora sim. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Ótimo. Perfeito. Então, resumindo, que estava falhando muito, Fátima, então foi só com enriquecimento sonoro ambiental? Marina, peraí que agora você tá ruim para mim. Deixa eu ver como é que tá aqui, se eu tô... Sim, Agora Fátima. Melhorou? Ótimo. Fátima, então, só para resumir, foi com enriquecimento sonoro ambiental apenas. E orientação. E orientação. Tá bem? Nossa, que fantástico isso! Que bacana, Que hein? são os princípios Muito da bom. TRT. Isso. Karina, isso. você tá ouvindo bem? Tá com atraso na sua voz. Porque para mim tá super congelado você agora. Ah, Ao contrário. Gente, eu tô congelada agora? Ou tá tudo bem comigo? E aí, pessoal, eu congelei? Não. Faz o seguinte, eu vou desativar os comentários. Eu não consigo nem comentar no teu. O meu... Aqui tá tudo bem para mim? A minha imagem para vocês? Tá tranquilo? Tá normal, pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar um pouquinho os comentários para parar de travar. E aí, quando abrir para pergunta, aí eu abro os comentários para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Então, deixa eu desativar aqui. Pronto. Eu acho que agora sim melhora. Depois, gente, não saiam e anotem as perguntas, que depois eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Bom, Fátima, vamos lá então para as perguntas específicas. Bom, com relação à pergunta que eu te fiz sobre cura, né? Eu sempre faço essa pergunta porque a gente sabe que muitos pacientes, pelo menos no meu consultório, todos os pacientes, sem exceção, falam que já passaram por algum profissional que falou que o zumbido não tem cura, que o zumbido não tem tratamento, que não tem o que fazer. Então, eu acho que uma das minhas metas aqui nessas lives é poder justamente quebrar essa crença, né? Em relação a esse tipo de informação incorreta e que gera tanto nocebo nesses pacientes, né? Então, e sempre eu peço para o profissional colocar algum caso clínico de cura, justamente para mostrar que esse é nosso dia a dia, que pode ser curado sim. Tem casos que não, e tem casos que vão melhorar muito, mas vai continuar. Então, assim como qualquer outro sintoma, no caso, como se fosse até um sintoma de dor crônica, né?
Bom, a minha primeira pergunta é fundamental, é muito importante o paciente com zumbido fazer audiometria, porque eu percebo que tem pacientes que passaram por profissionais e chegam a mim, eu pergunto se já fez uma audiometria, eles falam que não, né? E a gente sabe dessa importância. Eu queria que você comentasse sobre isso. Por que que todo paciente com zumbido precisa passar por um otorrino e por um fonoaudiólogo? E por que que essa audiometria é tão importante? Tá bom. Tá me ouvindo bem, Cá? Tá me ouvindo, Karina? Agora sim. Então, porque eu tô meio aflita que eu tô, para mim a tua imagem tá congelada, mas se você tá ouvindo, eu vou seguindo, tá? Tá. A audiometria, ela é importante no sentido de que ela vai mostrar se o paciente tem uma perda auditiva ou não. Porque às vezes ele pode não ter a percepção dessa perda auditiva, porque às vezes é uma perda auditiva apenas para sons agudos, né? Que a gente fala que são as frequências altas, ou é uma perda auditiva leve, e ele pode não perceber que tem a perda auditiva. E a partir do momento que o paciente tem uma alteração da audição, essa alteração da audição pode ser uma das causas do zumbido. E mesmo que grau leve ou acometendo algumas frequências, alguns tipos de som, o ideal é que a gente protetize esse paciente, né? Adapte aparelhos auditivos para fazer com que o cérebro receba essa informação nessas frequências que ele deixou de escutar. Tudo bem, Cá? Perfeito. Perfeito. Estou te ouvindo, tá? E assim, só para fazer um parêntese, né? A literatura mostra que em pacientes com zumbido chega a até 90%, tem até estudos mostrando que chega até a 96% desses pacientes tem algum nível de perda auditiva, né, Fátima? Então, a É a perda grande maioria. auditiva é a grande causa para levar a pessoa a ter zumbido. E um outro parêntese aqui, que tem muitos, não só profissionais, mas também tem pessoas aqui que têm zumbido que são leigas no assunto, só para fazer um outro parêntese importante geralmente a perda que leva ao zumbido e não o contrário. Que às vezes as pessoas perguntam, o zumbido pode gerar uma perda de audição? Não é, o zumbido ele não vai ter essa capacidade. Às vezes a gente sabe, como um dos estudos que a Tani fez num colégio aqui de ensino médio com adolescentes, ela viu que a maioria desses adolescentes tinha audiometria normal, mas eles tinham zumbido. E eles concluíram que em jovens, às vezes, o zumbido vem antes e que lá na frente pode ser que ele tenha uma perda um pouco mais rápido do que uma pessoa que poderia ter uma perda a partir dos 60 anos. Você concorda com isso, Fátima? Com certeza, Karina. A grande maioria das pessoas que têm zumbido tem algum grau de perda auditiva. Algumas pessoas têm a perda auditiva, mas elas podem vir a desenvolver essa perda auditiva no futuro. Tem, inclusive, um estudo do HC, do pessoal da Tani Sanches, que acompanhou alguns pacientes que tinham audiometria normal durante, se não me engano, uns 3 ou 4 anos, e a audiometria normal acabou virando uma perda auditiva. Então, na verdade, o zumbido, como você falou, pode aparecer antes dessa perda auditiva. E a audiometria, ela é o nosso padrão ouro para a audição. Mas, ao mesmo tempo, ela pode não ser sensível o suficiente para captar a perda auditiva logo no início. Quando acontece a disfunção dentro da cóclea, né, que é a parte interna lá do ouvido, no órgão de corte, pode ser que a audiometria não consiga captar essa alteração logo no início. Aí a gente poderia, inclusive, investigar com outros exames, um deles, né, acho que o mais importante é a emissão otoacústica, que é um exame que consegue captar se existe ou não a disfunção coclear logo no início. Tá. Às Interessante. vezes a audiometria está normal, mas ele já dá alterado, entendeu? Ótimo, perfeito. Depois eu vou conversar um pouco mais a fundo sobre as emissões. Com relação à audiometria, Fátima, o que é que eu observo no meu consultório? Tem pacientes que falam assim, Karina, no dia que eu fui fazer a audiometria, o meu zumbido, ele estava muito alto.
E eu acho que o resultado pode ter dado Interferiu. alterado. Porque o zumbido, estava ouvindo zumbido, ao mesmo tempo a fonoaudióloga jogava aquele sonzinho, aquele ruidinho lá agudo, para eu poder levantar minha mãozinha, né? Eu queria saber o seguinte: existe um momento ideal para esse paciente fazer uma audiometria? Ou independente dele estar com um zumbido muito alto naquele dia, ele pode fazer, e quem vai ter que se virar é o fonoaudiólogo para ele poder fazer um exame com esse zumbido alto? Então, ó, na verdade, o zumbido, ele se interferir, se atrapalhar na audiometria, vai ser na frequência, né, no tom específico próximo do zumbido dele. Não tem como atrapalhar a audiometria inteira, sabe, Karina? Não, a gente consegue perceber. Mas eu já vi pacientes, principalmente, por exemplo, eu agora dou aula numa universidade pública, né? Eu atendo o SUS, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E lá a gente pega uns casos bem complicados. Eu já vi alguns casos, por exemplo, de surdez súbita, que a pessoa está tão abalada emocionalmente e com essa questão da surdez súbita, que atinge várias frequências, que às vezes ela diz que não consegue perceber os tons lá da audiometria por conta do zumbido. Mas são casos raros e não chega a interferir totalmente. Daí a gente tem técnica, né, para tentar determinar de um outro jeito. Agora, no dia a dia, é muito raro o zumbido atrapalhar, interferir a ponto, por exemplo, de mostrar uma perda auditiva quando não existe. Não. Pode acontecer, sim. Da frequência do zumbido, do tom do zumbido, coincidir com a frequência da perda auditiva, entende? Mas não até todas as frequências. Se for naquela frequência do zumbido, entendi. E daí poder dar uma leve alteração. Isso. Tá, entendi. Outra pergunta. Karina. Não, tá saindo bom som, porque pra mim tá péssima, assim, tá super metálica a sua voz. Tá, né? Que eu ia falar que eu ia trocar de novo lá pra tentar no Wi-Fi. Não precisa sair, não. Clica na bolinha do celular e daí tenta trocar de novo a sua conexão. Como é que é? Clica naquela bolinha que fica embaixo do celular, não precisa sair da live. Aí você clica na bolinha e você consegue ir lá nos ajustes e trocar se quer Wi-Fi ou se você quer usar a sua conexão do próprio celular. Gente, só um minutinho que ela vai tentar trocar a conexão, tá? O papo tá muito bom, tá esclarecendo muitas dúvidas aqui em relação à audiometria, principalmente. Vamos ver aqui como é que tá. E aí, melhorou, Fátima? Karina? Oi? Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Não sei o que tá acontecendo. Tá, mas eu tô conseguindo te ouvir, tá bom? Você tá me vendo? Tô te vendo. Então, beleza. Acho que o problema, na verdade, sou eu com você. Eu te vendo, entendeu? Então vamos lá. A outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Se a audiometria, o resultado também depende do avaliador, do examinador. Por que eu faço essa pergunta? Às vezes o paciente, alguém fala assim, eu tenho que fazer uma audiometria com algum profissional específico ou dá para fazer com qualquer profissional que faça uma audiometria porque não depende do avaliador? Depende ou não depende? Teoricamente não depende, Karina. Depende mais do paciente do que do examinador, viu? Porque o paciente, como eu te falei, é um exame que é subjetivo. Depende da colaboração do paciente. Isso. Aí, o examinador em si, ele não interfere tanto. É lógico, se de repente é uma pessoa mais seca, tudo isso pode interferir no sentido de que tem o emocional aí do paciente com zumbido, né?
Mas é um exame como um outro exame qualquer. A pessoa sabendo a técnica não teria como ter uma interferência. Agora, eu não sei se você me perguntou no sentido assim, se qualquer fonoaudiólogo está apto a atender um paciente com zumbido. Não sei se a tua pergunta era nesse Não, sentido, não, era em relação a de fazer fazer o exame de audiometria. audiometria. Se o resultado ele vai interferir dependendo de como o avaliador faz. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu tenho muitos amigos médicos radiologistas. E eu sei que dependendo do exame, como por exemplo, um ultrassom de mama ou algum outro exame, vai depender de quem está realizando. Entendeu? Por isso que eu Tem uma perguntei questão se o sempre de... fonoaudiólogo, quem está realizando, se isso vai interferir num exame mais bem feito ou não. Então, na verdade, é um ser humano, né, Karina? Então, assim, tem essa parte, né, de toda uma bagagem, de experiência, de prática do exame, mas eu diria que se é um exame tranquilo, não tão difícil de fazer, não teria porquê. Às Certo. vezes tem exame mais complicado, tem paciente mais complicado, né? Então é Uhum. difícil a gente palpitar por conta disso. Mas é um exame assim que depende muito do paciente, porque é Paciente. subjetivo, entendeu? Tá bom. Entendi. É mais do paciente do que da pessoa que está realizando. Tá, perfeito. Entendi bem. Ô, Fátima, o que seria essa perda auditiva subclínica? Então, na verdade, quando a gente fala em perda auditiva subclínica, é porque é uma perda auditiva que não aparece no exame, né? Então, pode ser que o paciente tenha uma queixa, mas Tá, não ele tem uma aparece lá no queixa exame. no Pode dia a ser que dia, está... mas não aparece na audiometria. Isso. Ah, Então, porque não consegue captar pela audiometria. Pode ser alguma coisa ou que esteja numa frequência que a gente não avalia pelo exame, ou pode ser uma perda auditiva, por exemplo, que a gente só detecta com a emissão otoacústica. A gente sabe que tem a disfunção coclear, mas ainda não se manifesta na audiometria. Não é um termo assim que seja muito usado, né? A gente, na verdade, a gente costuma se referir às dificuldades auditivas do paciente. Então, o paciente que tem queixa, por exemplo, mas tem um exame normal, uma audiometria normal. Tem alguém que a gente tem que monitorar para avaliar se vai ter uma piora dos limiares auditivos ao longo do tempo, por exemplo. Será que já tem uma disfunção coclear, mas que ainda não é detectada pela audiometria? E isso pode estar causando as queixas auditivas. Então, é alguém que provavelmente tem uma disfunção, mas que ainda não aparece no exame. tá, entendi. Bom, vamos partir agora para a audiometria de altas frequências, tá? A gente sabe que na audiometria aí, podemos falar assim, a audiometria convencional é medida até 8.000 Hz, né, Fátima? E que existe Isso. essa audiometria de altas frequências que vai testar de 9.000 até 20.000? Que testa? Isso. Tá. Que são Até desses... 20.000. Depende do equipamento, Karina. Nem todo Tá, serviço tem um equipamento que permite fazer avaliação até 20.000, né? Tem alguns que certo. até 16.000, sim. Tá, que Mas seriam esses... é uma audiometria que a gente não faz de rotina. Ela é complementar, é um exame complementar. Complementar, perfeito. Então, seria para avaliar esses super agudos, é isso, né? Oi, não entendi. É para avaliar como se fosse assim, esses super agudos. Sim, são sons bem agudos, são frequências ultra altas que a gente fala, a partir de 8.000 Hz. São muitos. Mas a gente, na verdade, acaba fazendo esse exame, ou os médicos encaminham. A audiometria até 8.000 Hz está normal e a pessoa, por exemplo, tem queixa de zumbido. Então a gente vai tentar investigar se por acaso essa pessoa tem uma perda auditiva numa frequência além daquelas que a gente avalia de rotina. Então Isso. E funciona você assim, acha, num por sentido. exemplo, tá? E você acha, por exemplo, que todo paciente que der uma audiometria convencional até 8.000 Hz normal, na sua opinião, você acha que é bem interessante ele fazer uma de altas frequências? Eu acho que é importante investigar para avaliar se Uhum. existe uma perda auditiva que esteja, né, que justifique a presença do zumbido.
Assim como, se você me perguntar, eu acho que a emissão otoacústica talvez seja até melhor, porque a audiometria de altas frequências, a gente tem algumas questões técnicas. Por exemplo, a gente não tem uma normalidade, então a gente acaba usando uma comparação entre as orelhas do mesmo paciente para ver se tem uma simetria, se elas são parecidas ou não, né? Simetria ou assimetria, para investigar, por exemplo, vamos supor, o indivíduo tem uma audiometria até 8.000 Hz normal e a gente faz a audiometria de altas frequências. Vamos supor que ele tem um zumbido unilateral na orelha direita. E aí a gente percebe que as frequências ultra altas, né, essas altas frequências, lá depois de 8.000 Hz, tem um resultado pior naquela orelha com zumbido. Então, a gente não tem o padrão de normalidade, mas a gente compara as orelhas e percebe que tem um pior resultado desse lado. Então, a gente pode dizer que possivelmente está associado a essa presença de zumbido. Certo. A gente não tem normalidade, sabe, para audiometria de alta frequência. Então, tem essa questão. A gente usa muito em pesquisa, mas não usa muito na clínica em si. A não ser que seja um paciente com zumbido. Aí tem muita gente que usa, mas na clínica do zumbido. Isso, no caso aqui, como a live é sobre zumbido, então seria mais nesse sentido assim. Deu audiometria normal e o paciente tem o zumbido, seria interessante fazer essa busca aí nessas esses super agudos, digamos assim, né? Nos sons mais agudos. Isso. Uma certa vez eu ouvi uma profissional falar que todo paciente com zumbido deveria fazer audiometria convencional e deveria também fazer a de altas frequências. Você concorda com isso, Fátima? Porque, sinceramente, eu como fisioterapeuta, mas assim, eu tenho uma experiência de 20 anos com zumbido, eu fiquei meio assim, eu falei, poxa, mas se der já na audiometria convencional uma perda, para que ele vai fazer a de altas frequências? Você concorda com essa frase que todo mundo, independente de já ter acusado a perda na audiometria de 8.000 Hz até 8.000, ele tem que também fazer a de altas frequências? Eu queria saber a sua opinião. Olha, eu sou mais favorável nos casos da audiometria normal. Né? Agora, porque se você já detecta a perda auditiva nas frequências até 8.000 Hz, a gente já... Primeiro que vai ser mais difícil fazer audiometria de altas frequências, porque, na verdade, o limiar tende a ser pior nas altas frequências, né? Por exemplo, conforme a gente vai envelhecendo, e infelizmente eu tenho que dizer que a partir de 40, a gente já começa a ter uma diminuição da audição por conta desse processo de envelhecimento, que é um processo, né? Embora a gente não queira dizer que é tão cedo. A gente começa a ter uma diminuição da audição para esses sons mais agudos, né? Para as frequências altas que a gente fala. Então, muita gente, depois dos 40 anos, já tem um pior limiar de audição aí. Quando a gente vai testar as frequências altas, muitas vezes essas ultra altas, né, ou altas frequências que a gente fala depois de 8.000 Hz, muitas vezes a gente não consegue nem determinar o limiar, por conta de já ser frequências que são mais acometidas pelo processo de envelhecimento. Mas eu acho que a gente até pode aplicar em paciente que tem perda auditiva, talvez a gente tenha esse impedimento, né, não consiga determinar para todas as frequências depois de 8.000 Hz, mas a gente até poderia, mas eu não diria que é mandatório, sabe? Agora, eu acho que é interessante usar em quem tem audiometria normal, sim. Certo. Perfeito. Ô, Fátima, sabe aquele paciente que fala assim, olha, já fiz tudo que é exame, audiometria, altas frequências, emissões, fiz Ubera, fiz ressonância, fiz tomografia, não encontra nada. Você acha que todo paciente com zumbido, na verdade, ele vai ter alguma alteração nessa via auditiva em algum ponto, mas que, na verdade, o exame não detectou? Você disse quando já fez todos os exames. Fez de tudo que você imaginar. E tem zumbido. Porque tem grupos de pesquisadores, de cientistas, que falam que todo zumbido, todo paciente com zumbido, ele vai ter alguma alteração naquela via auditiva, mas que o exame não detectou. Você acredita nisso? Eu acho que, primeiro, pode acontecer
aparecer a minha experiência é que sempre vai aparecer alguma alteraçãozinha que justifique. Mas, de repente, se for uma alteração central, do sistema nervoso central, do sistema nervoso auditivo central, pode ser que com os exames de diagnóstico que a gente tem hoje, a gente não consiga detectar, Karina. A audiometria, por exemplo, não é sensível para captar se for uma alteração do sistema nervoso central. Uhum. Emissão autoacústica só avalia a parte coclear. Se a gente aplica PEAT, né, o BERA, ABR, não sei se falou um nome, não lembro como você chamou, mas assim, um potencial evocado. Né, de curta latência, que ajuda na determinação, né, nessa investigação, que é o que a gente tem em clínica, possivelmente pode não dar alterado, não vai captar se a alteração for cortical, por exemplo. Então, assim, com os exames diagnósticos que a gente tem em clínica, talvez a gente não capte realmente uma alteração se ela não for periférica. É que a maioria dos zumbidos começa com uma alteração do sistema auditivo periférico. E aí a gente consegue captar em algum exame. Mas tem aqueles que, na verdade, são por uma alteração da função auditiva central. Isso, que são esses pacientes que falam, olha, fui vasculhado e tá tudo normal aqui, né? Que a gente chama daquele zumbido idiopático, que não se sabe a causa, não se encontra através dos exames, mas que de repente, como você falou, né? De repente tem algum lance mais central e às vezes não consegue detectar. Ô, Fátima, eu queria que você falasse um pouco da importância da imitanciometria. Em qual momento seria interessante fazer esse exame no paciente com zumbido? É imitanciometria que você falou, Karina? Imitanciometria. Ai, desculpa, sua voz está super metálica para mim. Então, a imitanciometria é um exame que a gente faz de rotina, né? Em todos os pacientes que passam pela avaliação audiológica. É um exame que avalia principalmente função da orelha média, né? Se existe, como está a mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Então, se o paciente tem uma doença na orelha média, exemplo, otite, né? Que é inflamação lá na orelha média, acúmulo de secreção, que é bastante comum na infância, não é tão comum na vida adulta por diante. Mas se tem uma alteração do tipo otite, a gente pode captar pela imitanciometria. Uma otosclerose outra também, coisa que a gente... né? Otosclerose também é uma doença de orelha média que causa uma rigidez do sistema tímpano-ossicular. Então, a gente também contribui para o diagnóstico etiológico, que é do médico, né? Da doença, da otosclerose. Mas se a gente mostra determinados achados da imitanciometria, a gente ajuda o médico na determinação da doença, né? No caso, a otosclerose também. Mas, por outro lado, a imitanciometria também tem... Porque, na verdade, ela é dividida em timpanometria, né? Que é essa mobilidade. E tem a pesquisa dos reflexos acústicos. A pesquisa dos reflexos acústicos ajuda a ver se o paciente tem o chamado recrutamento, que é típico de quem tem, característico de quem tem uma perda auditiva. E o recrutamento é uma recuperação anormal da sensação de intensidade. Então, é aquele paciente, por exemplo, idoso, que fala, não entendi o que você falou, e você fala um pouco mais alto, ele fala, não precisa gritar. É uma queixa típica do recrutamento. A gente consegue avaliar a presença do recrutamento com a imitanciometria, né, com esse subteste, vamos dizer, que é a pesquisa do reflexo acústico. Mas, por outro lado, tem que ser feito com muito cuidado no paciente com zumbido, porque a gente sabe que metade dos pacientes com zumbido tem uma hipersensibilidade a sons. Então, para fazer a pesquisa do reflexo acústico, a gente usa sons fortes, intensos, né, de 90, 100 dB. E isso pode desencadear essa hipersensibilidade. Se ele tem a hipersensibilidade, pode ser muito ruim, uma experiência ruim com o fonoaudiólogo que faz a avaliação. Mas se o paciente consegue passar por esse exame, se ele tem condições é uma pista, ajuda o médico por conta que mina se tem o recrutamento ou não. Pode determinar, né? Tá. Ô, Fátima, no caso de uma mioclonia pelos músculos da orelha média, a imitanciometria ajuda? Olha,
A gente não consegue captar pela medida de imidância acústica. Eu diria que com os equipamentos que a gente usa hoje em dia, que são equipamentos digitais, a gente não consegue. Antigamente, quando a gente usava equipamento analógico, às vezes a gente captava uma pulsação. Né? Agora, com os digitais, fica mais difícil da gente ter pistas, por exemplo, da mioclonia. Não é tão fácil. Na minha experiência, apesar que também não é tão frequente, né? Tá. Qual seria a diferença das emissões otoacústicas e da audiometria? Porque nas emissões também vai detectar a presença de perda. É isso? Eu não entendi o finalzinho do que você falou. Porque as emissões, ela detecta uma perda auditiva também. Sim, sim. Assim como a audiometria. Qual seria, então, a diferença? As emissões, ela capta de outros tipos de células, porque, assim, a audiometria, pelo que eu percebi, é um exame subjetivo, né? Tem a ver muito com a resposta daquele paciente naquele momento. As emissões vai ser um exame mais objetivo? Então, a emissão otoacústica é objetiva. Ela consegue determinar se existe ou não função coclear, integridade da função coclear, independente da colaboração do paciente. É um exame rápido, tanto é que ele é super usado em maternidade, é conhecido como teste da orelhinha. Você deve conhecer por esse nome, Karina, porque você tem filha também, né? Então, ele é um teste que ajuda muito no diagnóstico, mas ele não substitui a audiometria, porque ele só avalia as células ciliadas externas dentro do órgão de corte, né? Que são células sensoriais. Então, é como se... Ele é ótimo, é objetivo, ele avalia a função coclear, mas ele não avalia tudo que a audiometria acaba avaliando. Ela é mais completa, mas ela tem o lado ruim de ser subjetiva, né? Ah, tá. Entendi. Tá. E no caso... Fátima, no caso, quando foi aquilo que você falou no início, né? Quando a audiometria dá normal, também seria interessante fazer, então, as emissões. Quando a audiometria dá normal, a emissão otoacústica pode ajudar a determinar se existe a disfunção coclear, que foi aquilo que eu falei no começo, porque às vezes já mostra uma alteração quando a audiometria ainda está normal. Então, a emissão otoacústica ajuda bastante no diagnóstico nesse caso. Assim como as altas frequências, acho que a situação ideal seria para quem tem audiometria normal. A gente também consegue investigar, dependendo do grau da perda auditiva, mas a partir de uma perda auditiva a partir de 40 dB, né, que já é moderada para severa, daí por diante a gente já pode não ter resultado na emissão otoacústica. Certo. Fátima, você falou que ela vai captar em relação à célula ciliada externa. Sim. E tem algum que pega a célula ciliada interna? A gente tem célula ciliada externa e célula ciliada interna. Tem os tipos de célula lá dentro do órgão de corte. A gente tem as células ciliadas externas, elas são mais numerosas, a gente tem muito mais. E são elas tem um que são exame pesadas. que pega da interna? Mais interna, você diz? Um exame que vai captar essa interna. Então, ó, de propósito, tem nenhum, assim, que vai investigar direto a interna. Mas, por exemplo, se um paciente tem uma perda auditiva de grau severo profundo na audiometria, a gente já sabe que lesou também célula ciliada interna. Né? Porque dependendo do grau, o que acontece? As células externas, elas protegem. Elas são lesadas antes, entendeu? Então, dependendo do grau da perda auditiva, a gente já infere que tenha uma lesão de células ciliadas internas. Agora, tem o microfonismo coclear, que pode ser captado nos potenciais, por exemplo, e que podem ter a ver com essa função. Mas, assim, não é feito de propósito para isso, tá? O exame. Fátima, vamos falar um pouquinho do exame do Bera, que são os potenciais evocados, né? Queria que você falasse um pouquinho, por caso do paciente com zumbido. Quais seriam as causas que, de repente, poderia detectar, tá? E se ele substitui, no caso da busca de um chivanoma, por exemplo, se substitui, às vezes, aquela ressonância magnética que o otorrino pede
no lugar do Bera? Você acha que não tem nada a ver? Ele pode pedir o Bera em uma ressonância? Ou se ele estiver em busca desse chivanoma, só o Bera ele já vai substituir a ressonância? Na verdade, assim, ó, o BERA é um potencial auditivo evocado que vai captar resposta no oitavo par, né, que é o nervo vestíbulo coclear, então na porção coclear do oitavo par, e em alguns pontos, em alguns núcleos auditivos do tronco encefálico. É um exame que a gente faz com eletrodo. A aplicação no caso de um paciente com zumbido é principalmente investigar na clínica, né, investigar perdas auditivas unilaterais, zumbido unilateral, que pode ser um chivanoma, né? Como você falou. Ou perda auditiva assimétrica. O BERA, né, o potencial auditivo evocado de tronco encefálico, ele não substitui a ressonância magnética. É um exame funcional, ele mostra como está a transmissão do som do nervo, pelo nervo e no tronco encefálico. Então, ele pode mostrar, por exemplo, através de um aumento de latência de onda, que tem uma alteração neural, retrococlear, que a gente fala. Mas ele não vai dizer se é o chivanoma ou não, né? Então, ele ajuda bastante no diagnóstico, mas não substitui a imagem. Ele corrobora, ele Então, contribui para o ele vai dar diagnóstico. como se fosse assim, um sinal de fumaça, como se estivesse dizendo, olha, isso pode ser um chivanoma. Isso é uma das aplicabilidades dele, né? Do BERA. Entendi. E ele também, ele acaba medindo altas frequências também, Fátima, o Bera? Então, o BERA agora tem algumas pessoas que usam com determinados filtros. É porque assim, a gente está falando de duas coisas diferentes. Tem o BERA para avaliar a parte que a gente fala que é o protocolo neurológico, que é para ver latência de onda, para ver se tem algum impedimento aí na transmissão do som no nervo e no tronco. E tem o protocolo de determinação de limiar auditivo em pacientes que, por algum motivo, não colaboram na audiometria. Então, por exemplo, uma criança difícil de testar, que a gente precisa avaliar se ela escuta ou não. Então, o BERA, dependendo de como ele é usado, né, do filtro que é usado, geralmente ele avalia as frequências de 1.000 a 4.000 Hz. Se você usa um outro tipo de estímulo, pode ser que você consiga avaliar por frequência, né? Que a gente fala que é o BERA por frequência, qual que é o limiar eletrofisiológico desse indivíduo. Não é a mesma coisa que a audiometria, mas ele pode contribuir em casos em que não se consegue a resposta pela audiometria. Certo. Entende, Karina? Perfeito. Ô, Fátima, fala um pouquinho aí da importância da acufenometria. Eu acho esse exame bárbaro, eu acho o máximo, porque parece que está sendo fotografado o zumbido e mostrando para esse paciente como se estivesse dizendo para ele, olha como é a carinha desse zumbido, e principalmente em relação, às vezes, a um follow-up, né? Um acompanhamento, para que muitas vezes em relação à intensidade do zumbido, ao pitch dele, enfim. Queria que você falasse um pouco da importância da acufenometria para o paciente com zumbido. Então, a acufenometria também é um exame subjetivo, né? Depende do indivíduo. E a gente faz baseado no relato dele de como é o zumbido, das características do zumbido. A gente usa o estímulo sonoro do audiômetro, né? Via fones, a gente apresenta esses estímulos e a gente orienta o paciente de que ele vai ouvir alguns sons. Primeiro a gente pergunta se o zumbido dele normalmente parece com um apito, para escolher se a gente vai usar o tom puro como estímulo ou se parece mais com um ruído, porque daí a gente tem essa possibilidade de usar um ruído específico no audiômetro para fazer a acufenometria. A acufenometria, para começar, vem de acúfeno, né, que é zumbido, metria, avaliação, mensuração. Então, a gente vai apresentar, introduzindo esses sons, né? Sejam os apitos lá do tom puro, ou seja o ruído, variando a frequência, a tonalidade, de modo que a gente pede para que ele identifique quando esse som fica parecido com o som do zumbido dele, com a percepção auditiva que ele tem do zumbido. E aí a gente tem toda uma técnica para determinar a sensação
de frequência que ele tem do zumbido. A gente chama isso de determinação do pitch, né? O pitch matching, que a gente está tentando identificar qual que é o pitch, a sensação que ele tem da frequência. Depois que a gente acha a frequência, porque ele achou que era 3.000 Hz, que é um som agudo, né? Uma frequência alta. Aí, a gente, nessa frequência, aumenta a intensidade do som em passos bem pequenininhos, se possível, de 1 em 1 dB, que é uma mudança bem sutil, e pede para que ele fique quando o volume, a intensidade desse som ficar parecida com a do próprio zumbido dele. E aí a gente determina a sensação que ele tem da intensidade do zumbido, que é a loudness, que a gente chama em inglês, né? Então teria que estar no mesmo volume do zumbido. Mas é tudo baseado na orientação do fonoaudiólogo para esse paciente. Isso. E na percepção que ele tem do zumbido. Agora, aquele outro que é o MM... Você está falando do nível mínimo de mascaramento. Isso. Nesse caso, Fátima, é quando o som ele mascara. Aí, quando mascara, ele avisa. Então, a gente coloca um ruído no fone e a gente orienta o paciente que vai aumentar esse ruído aos pouquinhos. E pede para que ele identifique, para que ele fale para nós, quando ele achar que esse ruído que a gente colocou via fone está na mesma intensidade, no mesmo volume do zumbido que ele está percebendo. Aí a gente pede para que ele avise quando ele deixar de escutar esse zumbido por conta do ruído que a gente colocou. Certo. Mas para ele não esperar ficar muito alto o ruído, que é assim, o mínimo que a gente colocar, que ele deixar de escutar o zumbido, para ele avisar. Essa medida a gente chama de nível mínimo de mascaramento. É uma medida que tem se mostrado bastante eficaz no monitoramento da terapia do zumbido, da intervenção do zumbido. A gente percebe, porque assim, o que geralmente as pessoas pensam é que diminui o volume do zumbido, né? A loudness, a sensação de intensidade. Mas a gente vê que a medida que se mostra mais eficaz no monitoramento da terapêutica do zumbido é o nível mínimo de mascaramento. A tendência é que diminua esse nível mínimo de mascaramento com a evolução terapêutica. Ah, perfeito. Ô, Fátima, e nesse caso, ele também ajuda vocês, fonoaudiólogos, quando vocês querem colocar um gerador de som? Não entendi, Karina. Fala de novo. Tá muito ruim o som para mim. No caso, ajuda a cufenometria é um meio de ajudar vocês, os fonoaudiólogos, a, por exemplo, a colocar um gerador de som no paciente? Sim. Então, a acufenometria, ela ajuda tanto na adaptação de aparelho auditivo, porque a gente pode mudar a programação do aparelho baseado no que a gente encontra na acufenometria, quanto vai auxiliar no algoritmo que a gente usa para a adaptação do aparelho, quanto vai ajudar também, vamos supor que a gente opte por usar um programa para zumbido, por exemplo, com um ruído, né, que a gente usa um som, né, que usa como gerador, sendo um algoritmo lá do aparelho, né? Um programa do aparelho auditivo. A gente pode se basear nessas medidas, né? Principalmente no nível mínimo de mascaramento, para fazer. Mas, de qualquer forma, no uso do gerador de som, a gente sempre tem que olhar o paciente e meio que se basear no que ele sente também, Karina. A gente não tem como uma medida objetiva, né? Do que está chegando lá. Tá. Ô, Fátima, eu acho que aqui o pessoal mandou algumas perguntas. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Acidente com fogos de artifício, 30 anos com zumbido. Tem como diminuir o volume do zumbido em 8.000 Hz? É uma pergunta. Eu não ouvi a última parte, só vi que tem há 30 anos e se tem como diminuir o volume. É isso? Isso. E parece que a perda deu em 8.000. Eu acho que sempre tem como trabalhar o zumbido, né? O ideal é primeiro passar por uma avaliação, uma investigação otorrinolaringológica, passar por essa, provavelmente o otorrino vai encaminhar para uma avaliação audiológica e a partir daí determinar se tem ou não tem a perda auditiva, para poder saber se é um caso porque às vezes a perda auditiva não é percebida, né? Que foi isso que eu falei, pode ser uma perda discreta, mas uma perda auditiva leve, muito discreta,
se a gente amplifica, se a gente adapta o aparelho auditivo no paciente, ajuda muito para diminuir a percepção do zumbido. O Jastrzebov, que é o pai da TRT, ele costuma falar, eu vou dar o exemplo que, né, eu acho que é uma pessoa leiga, né, que está falando aí, pensando que tem bastante, acho que tem gente leiga ouvindo. Eu vou dar o exemplo do Jastrzebov, que eu acho que é bem, dá para entender mais fácil o que a gente está falando de pôr o aparelho auditivo ou de usar enriquecimento sonoro. Quando a gente acende uma vela num lugar que está muito iluminado, ninguém percebe a presença da vela, ou mal se percebe a presença da vela, porque está muito iluminado o ambiente. Ao passo que se a gente apaga as luzes, todo mundo vai prestar atenção na vela. Então, o zumbido no silêncio é mais ou menos a vela acesa num ambiente escuro. Só dá ele. Então, o zumbido, quando tem um enriquecimento sonoro, o ambiente é rico em sons, e isso a gente pode fazer através da amplificação com o uso do aparelho auditivo, ele tende a ser menos percebido, porque diminui essa distância entre o zumbido e o ambiente sonoro externo. Então, é como se a gente estivesse alimentando o cérebro com sons para o zumbido não ficar tão evidente. Então, eu diria assim, que precisa de uma investigação, né, nesse caso antigo aí de zumbido, mas eu acho que sempre tem chance de, pelo menos, diminuir o incômodo que o zumbido causa, porque uma coisa importante é assim, o zumbido ele tem duas componentes. Uma que é a perceptiva, né? O som dele, a percepção do som. E o outro que é o componente da reação, o como você encara esse zumbido. Então, a gente precisaria investigar essas duas componentes. Primeiro, ver essa questão, se tem uma perda auditiva, não tem, que tem a ver com a percepção do som do zumbido, e ver como é que está a reação a esse estímulo, né? Para ver como é que a gente poderia equilibrar aí essa equação e tentar melhorar a queixa de zumbido. Tá, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Quando mesmo com o aparelho auditivo adaptado e fazendo orientações e o paciente não sente melhora, tem alguma coisa a mais para fazer? Eu não entendi o começo, Karina. Você falou que ele já usa aparelho auditivo? Já usa aparelho auditivo, já recebe orientações, mas não melhora. Tem alguma coisa a mais para fazer? Então, eu acho que um ponto sempre tem alguma coisa a mais para fazer aí na programação do aparelho auditivo, né? Mas me parece alguém que está sendo cuidado. Mas é que, como a gente falou lá no comecinho, não é, Karina? Muita gente tem zumbido por causas diferentes. Nenhum paciente com zumbido nunca é um igual ao outro. Então, pode ser que essa parte auditiva ela esteja sendo cuidada, mas pode ser que o zumbido ele tenha mais alguma causa, que não só a questão da perda auditiva. O mais comum é o paciente vir, por exemplo, com uma alteração metabólica, não é? A live da semana passada, um paciente, por exemplo, um idoso, ele tem a questão do envelhecimento, ele tem um problema, ele pode ter problemas metabólicos, tipo hipertensão arterial, ele pode tomar várias medicações, tipo antidepressivo, que também podem causar zumbido. Então, só aí, ele pode ter a própria perda auditiva pelo processo de envelhecimento. Então, só aí eu já falei umas 3, 4 causas para o zumbido possíveis, né? De estarem contribuindo para esse zumbido. Então, às vezes a pessoa está com o aparelho, ela está fazendo, né? Tem orientação, mas só isso não está dando conta. Pode ser que tenha algum outro fator aí que precise de atenção. Pessoal, o Instagram vai derrubar agora daqui a 1 minutinho. Fátima, a gente pode reiniciar só para você responder só perguntas? Sei lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos? Claro, claro. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai sair, a gente volta e daí vocês tragam perguntas que vai ser só para perguntas de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou encerrar, voltem e só para perguntas. Beijos. Vou voltar.